Boa noite, turma. Tudo bem com vocês aí? Boa noite. Boa noite. Bom, estamos começando o nosso primeiro podcast aqui, graças a muito esforço da nossa empresa de marketing Rise. Aqui agradecer o pessoal do staff que estão aqui com a gente. Um abraço para todos os nossos estagiários, nossos funcionários, Samuel, Paulo, toda a turma aqui do escritório, que foi ajudando esforços para nós começarmos esse projeto aqui. Estou aqui do meu lado, aliás, estou do lado das duas pessoas mais importantes do escritório, né? Meu braço direito do jurídico, meu braço direito no escritório aqui, Jennifer, está fazendo contabilidade no CDB, está se formando logo logo. Pessoa que começou comigo desde o início, né? Acreditou num sonho maluco, né? Totalmente doido. Chegou aqui, não sabia nem onde sentava, muito menos eu onde que eu faria, né? Mas deu tudo certo no final das contas. A doutora Rayana aqui, que é uma excelente profissional, meu braço direito, a pessoa que eu mais confio aqui no jurídico, uma pessoa formada em direito também, especialista em direito tributário, acho que tem várias especialidades, né? Acho que Três. Exato, tem bastante especialidades. Está 6 anos no escritório, né? E uma pessoa que adora briga, né? Causas complexas, gosta de ganhar causas complexas, que é o mais importante. O mais importante. Excel, tributário e muita briga. Eu vou deixar... é encrenqueira, hein? deixar um pouquinho a Jennifer falar um pouquinho sobre você, Jennifer. A ideia é como que você surgiu no escritório aqui, depois eu vou falar um pouquinho de mim. Surgi no escritório, um belo dia, vim aqui, fiz entrevista com o Dr. Paulo, me deu um chazinho de cadeira, coisa normal, né? Óbvio. Básico. Fiquei esperando um pouco, fizemos entrevista, deu tudo certo. Jennifer, você volta depois do carnaval? Opa, com certeza, né? Você acha que eu não vou voltar? Depois do carnaval, ele ainda me deu a oportunidade de aproveitar o carnaval. Comecei 2015. Desde então, estamos aí, na luta, todos os dias. É verdade. E agradeço imensamente a oportunidade que o senhor sabe que o senhor sempre me deu, muita força para a gente continuar junto. Obrigado mesmo, obrigado para a parceria da RAI, outro braço forte aqui dentro. E entre outros todos que a gente tem. Exatamente. E, me conta a doutora Rayana, desculpa. Não, Rai, né? Vou dar uma descontraída. Hoje pode ser Rai. Hoje pode ser Rai. Então, fechou. Me conta mais ou menos assim, como que você surgiu em Campo Grande, né? Porque você não é daqui, né? Você é do Paraná, né? Isso. Caiu de paraquedas aqui no escritório, conta a história um pouquinho. Bom, como que eu cheguei no escritório, né? Eu sempre digo, eu criei uma vaga que não existia pra mim. De tão chata que eu era. E essa vaga que existia pra mim foi, né, algumas pessoas falaram que eu não deveria entrar no escritório. Não, mas agora eu vou aproveitar a oportunidade para esclarecer essa situação, né, que a gente tá ao vivo aqui. Eu acho que vale a pena esclarecer a situação, que eu esclareci essa situação essa semana, foi para Isa. O porquê do que você vai falar agora. Termina, conclui aí que eu vou contar. Bom, a Jennifer falou, né, que eu não servia pro escritório, que meu currículo não era para vaga do escritório. E aí, o Dr. Paulo falou, não, é sim, vamos contratar. E aí eu entrei no escritório como estagiária, sentava na mesa do café. Sentava na mesa do café, porque ainda não tinha lugar, porque realmente não tinha uma vaga para mim. Sim. E aí eu virei de estagiária, eu fui administrativo financeiro, que também é uma história bem animada. Que foi quando a Jennifer. Logo. Que a Jennifer saiu de licença maternidade. Foi no primeiro ano que você entrou, né? Foi coisa de meses. Foi no ano mesmo. E aí eu passei na OAB, comecei a advogar aqui dentro do escritório. E aqui estamos há 6 anos. E hoje gerente do jurídico. Exato. Coordeno a equipe. Faço um pouquinho de tudo ainda. Graças a Deus. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui todo dia. É muito bom, é muito gostoso. E de um tempo pra cá tem sido mais gostoso ainda. Sim, então tá muito legal. Então esse projeto que a gente tá começando já é um marco. Sim, de como tá bom trabalhar no escritório. É verdade. Todo quadradinho, né? A gente deu uma quebrada. Engessado, né? A gente já deu uma quebrada nisso e acho que esse podcast prova isso, que a gente mudou realmente esse lado meio quadrado. É verdade. Mudamos para muito melhor. Muito melhor. E eu acho que a cada ano, com o passar do tempo, estamos melhorando muito mais, em todos os sentidos. Eu acho que todos os setores estão evoluindo bastante. Exato. Então, até por isso eu queria falar assim, porque foi uma mistura de ideias pra gente surgir esse podcast, né? Então, assim, tirando o romantismo, vamos falar de verdade aqui, papo reto. A ideia de fazer um podcast foi realmente para aproximar
a galera dos escritórios, os estagiários. Eu lembro que teve um dia, faz pouco tempo, não faz uns 2, 3 meses. Acho que foi no... Acho que nesse squad jurídico que a gente fez. A gente fez um squad jurídico aqui, que foi dos estagiários. E um estagiário chegou para mim, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele chegou para mim e falou assim, então, doutor, mentira, na nossa festa junina, acho. Na festa junina. Uma confraternização, tipo da festa junina, uma confraternização, e no finalzinho ele me puxou no canto assim, e falou, doutor, eu queria saber um pouco da história do escritório. A gente sabe que tem a entrada da ISO, né? A gente tem a certificação que faz todo o projeto, toda a entrada da pessoa, mas ele queria saber conta um pouquinho a sua história, conta a história do escritório e tal. Eu falei assim, você sabe que é interessante a gente fazer isso? Sabe que é muito legal a gente contar essa história? Aí eu pensei assim, não vamos fazer um vídeo institucional, não. Vamos contar a história através de um podcast. E aí surgiu um pouquinho essa ideia, vendo a comunidade que está sendo feita afora, não só no mundo jurídico, mas em outras empresas estão criando um podcast, uma linguagem mais próxima do público nosso também, né? Tirando descontração, e nossos estagiários, nossos funcionários, todo mundo, que a empresa começou há 11 anos atrás, foi em 2011. Comecei junto com o Edson Cole Jr., que inclusive falei com ele hoje, que depois ele falou, Cole, depois você dá um pulinho no podcast que a gente está criando aqui. Ele falou, vou criar o meu também, vou te chamar lá também. Ele falou, com muito prazer, vamos contar essa história juntos. Então foi há 11 anos atrás, eu já estava advogando, assim, por fora, no sentido de... Eu tinha pessoas que assinavam para mim, eu lembro que era o Ezio, um advogado da família, que era amigo do meu tio, ele fazia algumas peças, eu fazia algumas peças e ele assinava para mim. E aí, antes de eu formar, próximo a formar, eu já estava fazendo isso, eu estava correndo isso. E veio isso foi 2000, tirei a OAB depois, logo em seguida. Em 2009, 2003, ainda era CESP, UNB, quando eram as provas. E aí, comecei a advogar por freelance mesmo, pegando ideia, assim, pegando processos e tudo mais. Aí, um belo dia, eu já estava meio que ajudando o meu tio. Ele tem uma empresa, né? Essa empresa foi ajudando ele, porque ele também tinha advogado, só que eu pegava algumas coisinhas que o advogado dele não fazia e tudo mais. E aí, comecei a gostar de direito administrativo, até mesmo por uma ideia que o meu tio me falava, que era uma área muito bacana. Eu fiz advocacia, eu fiz direito por razão do meu avô. Meu avô era formado em direito, só que não exerceu, e eu sempre... Não sei se ele falava muita coisa para mim, eu sei que por alguma razão eu quis fazer direito. Senti vontade de fazer direito. Meu pai falava muito que era uma área muito boa, porque se eu não desse certo como advogado, poderia ter que fazer outra coisa, poderia fazer concurso público, etc. Ele falava muito que era um leque. Eu segui assim, mais ou menos esse raciocínio. E aí, em 2011, foi um pouquinho antes, assim, lá para setembro, outubro, o Cole me ligou. Ele fez uma ligação para mim e falou, cara, eu tenho um negócio para nós, preciso conversar com você urgente, uma oportunidade única para a gente montar um escritório. Eu falei, cara, o que ele vai aprontar? Né? Ele já tinha os clientes dele, eu também tinha os clientes meus. E aí a gente sentou, ele contou a história, eu tenho um cliente tal, né? Eu não dou conta de tocar, a gente tem que se juntar. Eu falei, mas nem se a gente juntar, a gente dá conta de tocar. Aí eu falei, então, mas o que a gente vai fazer? Ele falou assim, vamos tentar ajuda, vamos pegar a ajuda de alguém. Aí a gente foi atrás acho que, se não me engano, a gente foi atrás do meu tio, falou, tio, você poderia nos ajudar aqui, montar uma estruturazinha para atender um cliente aqui, que era, inicialmente a gente iria fazer a parte de cobrança do cliente. E aí ele falou, não, te ajudo, assim, monta do seu jeito aí, vai fazendo. E aí o Cole, a gente arrumou uma sala, né? O pai do Cole tinha uma sala. E aí o pai dele falou assim, te dou 3 meses de aluguel grátis. E o aluguel, eu lembro até hoje que o aluguel era R$800, eu acho que o aluguel era R$800. A gente não tinha R$800, a gente não tinha nada. Assim, eu não tinha nada, o Cole muito menos. Eu lembro que nossa, foi uma história muito doida. Vocês tinham boa vontade. Muita boa vontade. E não tinha. E aí eu lembro que eu recebia do atual, do escritório do meu tio, falava, tio, paga meu celular pelo menos, porque usando meu celular eu consigo tocar, né? Então a gente fechou esse cliente. Aí meu tio Eugênio ajudou bastante a gente montar essa estruturazinha e tudo mais. E era numa sala de 40, vamos colocar assim, área útil, 36 metros quadrados, aproximadamente. Então ficava eu, o Cole, tinha umas 7 mesinhas, 40 metros quadrados. Isso até a gente montar, assim, antes de até montar essa salinha, essa estruturazinha, a gente tocava na casa do Cole.
Era aqui atrás do Mato Grosso, aqui, não lembro o nome da rua, a gente tocava no quarto dele. Eu tenho fotos aqui. Nossa. No quarto dele a gente fazia... Agora eu descobri por causa de uma ideia que ele teve com o decorrer dos anos. A gente tocava no quarto dele, a gente tocava as ligações, fazia várias ligações. Eu comprei crédito do Skype, na época era muito caro no telefone, eu comprei crédito do Skype, a gente fazia ligação. E aí o que a gente pensou? Falou, cara, a gente está com um cliente já, vamos pegar outro. Mas como a gente vai pegar outro? Aí a gente foi atrás de uma escritório de advocacia chamada Renata Pimentel. Ela tinha um escritório e ela tinha uma clientela lá para fazer cobrança também. A gente falou, passa seus clientes para nós aqui que a gente vai administrar, eles vai tocar e cobrar. A gente começou a fazer isso para outros escritórios. E nesse meio tempo tinha o Gustavo Marinho, que foi meu sócio também, né, escritório, saiu há pouco tempo. A gente se juntou no outro projeto, né, que eu falei, cara, Gustavo, me apresenta algum advogado, porque eu já passei por uns 30 aqui e ninguém quis pegar essa ação aqui que eu tenho. Aí o Gustavo falou assim, cara, mas se ninguém quis pegar, realmente ninguém vai querer. Pô, você tá levando puxa. Ele falou, não, cara, eu acredito nessa ação, é uma ação bacana, uma ação que vai dar certo. Me apresenta algum advogado bom aqui de Campo Grande que pode nos ajudar. Porque, assim, eu falo até mesmo para as pessoas que estão começando, assim, sempre tem que ter uma pessoa dar aporte, assim, um advogado sênior, que foi o que me ajudou muito. O Gustavo me apresentou o Mansur, né? Eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos. O Mansur olhou para minha cara e falou assim, o que você quer fazer aqui? Eu falei assim, tô com essa ação aqui. Ele falou, faz o seguinte, toca essa ação aqui, eu, você e o Gustavo, cada um fica com uma parte aqui, vocês vão fazer toda a parte escrita, tem um Max para corrigir, e aí toca o barco. Eu falei, esse cara me escutou, porque até então eu tinha passado por vários escritórios, eu não vou citar nomes aqui, porque com a ideia de como eu nunca fui um advogado que chegava nos escritórios e falava assim, eu quero trabalhar aí com vocês. Não, eu sempre falei assim, eu quero trabalhar com vocês. E essa foi a grande experiência que eu tive na minha vida de ter bons padrinhos, né? Então, o Mansur foi um padrinho, o Max foi um padrinho. Então, literalmente padrinhos agora, né? Literalmente. Então, assim, foram pessoas que eu cheguei e falava, me ajuda. Só que eu não vou trabalhar, eu quero crescer, ralar e crescer. E aí foi o que aconteceu. Eles deram super apoio. Tudo que eu aprendi a advogar, eu aprendi com o Max. Eu não sei muita coisa, mas eu sou bem persistente, eu aprendi com o Max. Então, eu sou imensamente agradecido a ele. E aí, eu aprendi toda a minha bagagem. Realmente, eu não sabia muita coisa no começo de carreira. Isso é um fato. Então, muitas vezes, ele refazia minhas petições, ele mandava refazer 30 vezes. Eu refazia e não estava bom ainda, e vai. E eu comecei aprendendo a advogar com ele. Então, realmente, começamos assim muito pequeno, muito difícil. Foi muito difícil os tempos que iniciamos. Nossos honorários, assim, era 200, 300 reais. Não tinha nada, assim, de grandioso. Era coisas minúsculas. Assim. Batemos a porta do Jornal Estado. Chegamos ao Jornal Estado, nos contrate. Eu lembro que tinha honorários do Jornal Estado hoje, que é uma empresa aqui de Campo Grande, que era de 30 reais os nossos honorários para fazer um tipo de serviço. Então, fomos juntando dinheiro mesmo. E cada dia, a gente juntava um dinheirinho, comprava alguma coisa. Né? A gente sempre fazendo algum dinheiro. E aí, como é que a gente se sustentava? Né? O importante é falar assim, a gente tirava algumas coisas por fora, assim, vamos fazer um processo, o qual atendia também alguns assessores políticos. Então, a gente tirava um dinheirinho por fora, mas o dinheiro que entrava no escritório era 100% do escritório. Então, a gente passou anos, acho que um ano praticamente sem tirar dinheiro do escritório. Simplesmente tirava uma quantia por fora para se manter. Então, foi um negócio muito louco. E aí, graças a Deus, foi crescendo muito rápido, porque a gente tinha muita força de vontade. Então, a gente trabalhava praticamente 14 horas por dia. Eu lembro que eu cansei de passar madrugada, assim, eu e o Col 3, 4 horas da manhã, estudando, fazendo processo, cuidando de contabilidade, porque você fazia administrativo, financeiro, fazia tudo, era tudo uma loucura, então você tinha que fazer tudo. E aí encontrava com um cliente, o Col era muito bom em comercial, ele trazia muitos clientes, então é um cara sensacional no comercial. Então ele pegava, conseguia os clientes, a gente sentava, estruturava. Isso foram 10 anos de praticamente, assim, com o Col foi 5 anos. Em 2015 a gente separou. 2015 foi quando a Jennifer entrou. Então, assim, aí começou de novo o escritório. Então, assim, a gente começou novamente o escritório, porque aquela estrutura que estava pronta, nós somos amigos, isso que é importante, que separou, mas continuamos a amizade e tal. Teve aquele momento difícil, e aí, em 2015, a gente começou o escritório novamente com eu e a Jennifer. Então, foi tudo de novo. Aí, que você fala? Que a persistência é a mãe de todo o sucesso, né? Que a persistência, você mantém o seu foco, você chega onde você quiser. Então, como estava tudo bem, separou a sociedade, o qual começou de novo, eu comecei de novo, né? E nós dois hoje estamos bem, graças a Deus.
Então, foi, Jennifer, me ajuda, assim, eu tô com uma situação, eu não sabia, a gente começou de novo, começou todos os processos de novo Tudo. entrou com os pedidos na OAB, então foi uma história muito bonita. E aí você ficou aqui fazendo praticamente tudo, né? Quando você entrou aqui. Desde a alteração no CNPJ, que foi bem na época da dissolução, as alterações todas, prefeitura, eu fui aprendendo junto também, né? Exato. Porque muita coisa mesmo eu aprendi aqui no escritório. Por mais da experiência que eu sempre tive na área administrativa e financeira, nunca eu aprendi tanto num lugar como eu aprendo aqui todos os dias. Então, nessa época aí, justamente nessa época, foi onde foi aquele boom, né? Jennifer, vai. Tá bom. Só vai, né? Você vai na onde? Nem eu sabia na onde que ia direito, mas estava indo. Eu estava indo. Mas o importante é que deu certo e vem dando certo, né? Exato. A loucura foi boa. Exatamente. E quando eu lembro muito bem a Jennifer, eu falava, Jennifer, faz tal coisa. Ela, tá, mas por que eu tenho que fazer assim? Eu falava, Jennifer, ai, caramba. Eu não sei, eu não vou poder te ajudar, mas... É verdade. Essa daí eu tinha esquecido. Eu não vou poder ajudar, Falava, cara, mas como que eu vou fazer isso aqui? Peraí, eu vou te explicar. Aí ele começava. Putz, eu não vou saber te explicar isso aqui. Mas liga pro fulano que o fulano vai saber te explicar. Agora eu lembrei muito bem das certidões, por exemplo. A CI mesmo, a CI ajudou muito na época das certidões. Eu não sabia nem por onde que eu começava a tirar uma certidão. Trabalhava no administrativo? Trabalhava, mas não, de fato, com documentação, né? Exato. Que hoje, aqui no escritório, a gente precisa de muita questão de documentação. Você ajudou a montar, né? De fato, uma empresa, né? Montamos. Foi praticamente do zero, né? Exato. Não chegou a ser do zero de fato, porque já tinha um caminho andado aí, mas a gente refez muita coisa. Praticamente tudo, né? Os funcionários, né? Não, os funcionários foram todos, né? Todos começaram. A gente não tinha Foram muito, todos. né? Isso que eu falo, começar de novo, mas era começar pequeno, né? Porque a gente tinha que uns 6, 7 funcionários. Acho que uns 5 ao todo. O dia inteiro. 6 comigo. Eu lembro. Era essa a média. Eu chegava pra Jennifer assim e falava, Jennifer, cara, a gente vai ter que alugar essa salinha, porque até então a gente tinha uma estrutura, né? Saímos de uma salinha de 30 metros para uma sala de 60 metros quadrados, uma estrutura bem mais bonita, né? Tava eu e o Cole, né? Então, aí separamos. Eu falava, Jennifer, caramba, só tá eu e você aqui numa sala gigante, cara. O que a gente vai fazer agora? Vamos alugar essa salinha? E a gente procurou alguém para alugar, não conseguimos ninguém para alugar a salinha. Sim. E aí eu falava, meu Deus, Você lembra quando você falou pra mim, Jennifer, se tudo der errado? Você lembra? Não lembro. Aí agora eu peguei o gancho da onde que ele tirou a ideia do se tudo desse errado. A gente vai lá pra casa, lá no meu quarto a gente faz o escritório lá e a gente se vira lá, até dar tudo certo de novo. Pode ficar tranquilo, o seu salário eu vou te pagar. Falei, então tá bom, então vamos, esse vai ser o único jeito que vai ter de continuar, né? Vambora, vai fazer o quê? Exatamente isso. E é o que eu falo, né? Você tem que acreditar em Deus, primeiramente, ter esforço, muito esforço de trabalho e ter persistência. Isso que é o mais importante. Tem uma frase que fala, né? Que a obsessão supera o talento. Porque quando você é obcecado pelo sucesso que você quer, não importa o talento, se você nasceu com ele ou não. É verdade. Você vai correr atrás, você vai fazer acontecer. Então, a obsessão supera o talento. Isso é um exemplo clássico do que aconteceu no escritório, eu digo assim. E o melhor de tudo é quando você traz talentos, né? Porque eu falo, a doutora Hannah vai falar um pouquinho dela agora aqui, que eu falei bastante já até. Assim, é uma pessoa que eu admiro muito. Tá? Acho que eu nunca falei assim pra todo mundo e agora tá falando literalmente pra todo mundo. Agora, literalmente. Ai, Jesus. É uma pessoa que faz a diferença total no escritório. É uma pessoa que sempre chegou para mim e falou a verdade. Acho que a verdade prevalece em todas as questões, né? Então, temos nossas diferenças, já brigamos, já tivemos problemas aqui quase sérios, né? Mas a gente, né, tem mútuo respeito, independente disso, tem uma admiração pela pessoa que constrói, que ela está se transformando. Assim, uma pessoa que eu vejo a transformação dela. Começou como estagiária. Né, eu lembro muito bem, assim, uma das primeiras coisas que eu passei para a doutora Hannah, que ela foi para administrativo, porque acho que você estava de licença. Foi na licença maternidade. Você quer se explicar agora? Sim, eu acho que é um bom momento para se explicar. Vamos lá. Lembrando do currículo da doutora Rayana, né, que antigamente não era só a Rayana. Um belo dia, peguei aquele currículo maravilhoso, né? Porque ele sabe que desde lá de trás o currículo dela já valia muito a pena.
Aí ele falou, não, Jennifer, vamos pagar X, né? Falei, cara, não, né? Você quer pegar um currículo desse aqui pra você pagar isso? Essa menina não vai aceitar nunca. Eu não aceitaria, entendeu? Não, mas vamos tentar. Ela tá aí, ela tá vindo direto. Falei, não, larga a mão. Falei, larga a mão, como que a menina vai aceitar? A bagagem que a menina tem, a guria vai aceitar um salário desse? Jamais. Não vai. Aí tá, enrolou mais um pouco. Só me defendendo, porque a gente realmente não tinha dinheiro pra A gente pagar. não tinha, exatamente. A gente não tinha dinheiro pra pagar e o seu currículo, de fato, já era muito bom na época. Hoje tá muito melhor, né? Sim. Mas, tipo, na época já era muito bom, com as experiências maravilhosas, entendeu? Você sabe que você sempre teve. E aí eu falei, cara, ela não vai aceitar. Jamais. É. Eu vou tentar. Falei, então tá bom, né? Aí eu ficava, né, naquele vai e vem de currículo, vai e vem. Ou a gente assumia a despesa, porque já era mais uma despesa que a gente não tinha dinheiro pra pagar. Foda. Vamos tentar. E aí, esse foi o verdadeiro motivo que eu não queria sua entendi. contratação, entendeu? Nada que 6 anos depois não justifique. Não, tudo bem. Mas falando desse currículo, aí, doutora, explica um pouquinho a sua trajetória, porque realmente o teu currículo é invejável. E sempre foi lá de trás, né? Sempre Nem sendo é. advogada ainda já era invejável. Não, é que eu comecei a trabalhar cedo logo que eu entrei na faculdade, né? Trabalhei na delegacia de Polícia Civil, lá na minha cidade, em Guarapuava. Fiz meus 2 anos de estágio lá. Passei no estágio do TJ, fui trabalhar na Vara de Execução Penal. Trabalhei 2 anos na Vara de Execução Penal, que era o tempo do estágio. E passei na prova do Ministério Público. E Viu aí só como era o currículo? Fui trabalhar no Ministério Público. Fiquei o tempo que eu restava de faculdade, né, no Ministério Público, e aí eu não podia continuar. Aí comecei a fazer pós-graduação, nem tinha terminado a faculdade ainda, para conseguir assumir a vaga de estagiária de pós-graduação no Ministério Público. E aí, nesse meio tempo aí, eu decidi vir embora. Por loucura, eu não sei explicar mais. Toda vez que eu vou pro Paraná, minha família pergunta qual que foi a ideia, por que você foi pro Mato Grosso do Sul. Eu já não sei mais explicar, eu sei porque eu fiquei, mas eu não sei por que eu vim. Então, eu cheguei aqui e comecei a fazer escola da magistratura, porque até então tinha essa vontade de ser juíza, né? Porque eu tinha trabalhado como juíza. Tinha passado por várias experiências, né? No concurso público, eu nunca tinha trabalhado num escritório como advogada. E aí, eu vim aqui, na verdade, eu passei por vários escritórios. Eu mandei currículo para muitos lugares, fui em muitos lugares. E eu tinha o número do Paraná, 42. E meu número dava problema nas ligações. Às vezes as pessoas me ligavam e não dava. Não dava ligação. E aí eu ligava, eu acho que 2 vezes no dia, pra saber se alguém tinha decidido a vaga de estágio. Foi por pura insistência. E aí eu falava com o Henrique na época. O Henrique já estava aqui, né? O Henrique já. Já. Aí o Henrique falava, não, ainda não foi decidido, mas calma, tá? A gente avisa. Eu falei, não, então, é porque eu tenho medo, porque meu número não tá funcionando. E as pessoas achavam que era mentira. Mas, enfim, eu acho que eu liguei muitas vezes. Isso é verdade. Acho que eu liguei, assim, tipo, Ligou. muitas vezes eu mesmo. que atendi o telefone, então eu sabia Que eu você queria ligava saber muito. da vaga e tudo mais. E aí, era uma área que eu nunca tinha trabalhado, né? O Que é direito... escritório de advocacia, no caso. tanto o escritório de advocacia quanto o direito público, né? Porque a primeira prova que foi dada pra mim foi o ISS. Inclusive, foi o ISS da atual. Então, assim, foi o primeiro parecer que eu fiz pro escritório como prova teste. Até tem ela ainda no servidor até hoje, o meu parecer. E aí, eu vim, entrei no escritório. E era uma área completamente nova pra mim. Só que, como vocês sabem, eu sou meio metódica, né? Gosto muito de livros, gosto muito de estudar. Então, eu queria ser o melhor que eu pudesse ser aqui dentro, pra eu crescer aqui, porque a gente é um escritório muito jovem. Então, eu vi a oportunidade. E, antes de mais nada, eu fiquei muito agradecida, né? Porque muita gente perguntava de onde que eu tinha vindo, se eu tinha indicação, se eu não tinha. E essa foi uma pergunta que eu nunca ouvi aqui dentro. Tipo, da onde você veio ou quem que é seu padrinho. Nunca precisou disso. E isso foi, né? A gente foi criando uma relação, já teve muita briga, já teve muito desentendimento, mas eu sempre digo que isso fez a gente crescer e fez a gente construir o que a gente tem hoje. A minha verdade, às vezes, é como meu pai fala, é sincericídio, não é verdade, porque fala demais. Mas eu sou assim, os clientes também aprenderam com a gente a ser assim, e a gente é muito verdadeiro, então a troca foi muito real.
E aí a gente pegou muitas causas que foram muito impactantes, fizeram a gente crescer demais como pessoa. A menina que entrou aqui com 22 anos não é mais a mesma. Muita coisa aconteceu, muita coisa... A gente passou muita coisa junto, boa, ruim. Então, assim, a gente pode falar de todo mundo, sabe? A gente viveu muita coisa junto. A gente viveu a maternidade da Jennifer. A gente viveu a maternidade da Andrea, a gente viveu a sua paternidade, a gente viveu eu casando, coisas assim, várias coisas né? que a gente cresceu junto. E o escritório proporcionou muitas coisas pra gente em conjunto. Eu digo assim, muitos clientes confiaram na gente, mesmo a gente sendo muito novo, porque a gente é novo. Sim. Mas legal, depois eu vou contar uma história legal de coisa nova. Assim, mas a gente traz essa roupagem. Eu digo assim, o novo, ele traz a diferença. Sim. Porque o antigo, ok, ele funciona. Mas você precisa do novo para trazer outra energia, para trazer outro resultado. Então, o escritório representa muito isso. Eu vejo hoje pelas meninas que estão comigo, né, na equipe, são meninas super jovens e têm, assim, uma visão de mundo e de negócio e que querem crescer na advocacia e já tem essa visão, sabe? Porque a gente passou muito tempo na faculdade ouvindo, não, você tem que fazer faculdade de Direito para ser concurseiro, passar num concurso público, que só assim você vai ganhar dinheiro. E a gente mostra para eles aqui que não é essa a realidade. Então a gente tem 50 estagiários e todos eles conseguem ver que a advocacia pode ser sim um caminho, uma escolha, uma profissão. Eu acho isso muito legal do escritório, sabe? Além da questão do profissional, da expertise, não só o que a gente entrega para o cliente, mas o que a gente entrega de experiência para quem tá aqui. Acho isso muito válido. Faz muita diferença. Gente que foi daqui e quer voltar. Sim, Então, assim, a gente teve uma situação verdade. eu quero fazer estágio voluntário porque eu quero aprender com vocês. Isso é muito legal. Isso representa que a gente fez diferença em algum momento na vida da pessoa. Concordo. E que ela quer voltar. E que ela acha que a gente pode agregar isso na vida dela. Então, assim, eu fico maravilhada com as coisas que vêm acontecendo. A gente tem que ter a Carol, a Ana, que foram estagiárias da cobrança, da conciliação. Aí foram estagiárias da Jennifer, ou foram para outras áreas e chegaram, passaram na OAB, viraram advogadas e estão se tornando cada vez melhores profissionais. Eu acho isso muito, muito legal, essa abertura. Essa oportunidade. Você tem ideia mais ou menos quantos estagiários passaram por aqui já, Jennifer? Você tem mais ou menos Nossa, doutor. Ao todo, eu acredito que uma média de... Vamos chutar aí baixo, 300. 300 estagiários. No longo da jornada, chutando baixo. Né? Sim. Foram muitos mesmo. O que é legal, assim, que, como você falou, né? Nós somos novos, né? Bem novos, né? Quando... graças a Deus a gente só teve várias oportunidades que nós agarramos. Isso que é importante falar. As oportunidades, elas aparecem. Isso não é o que eu falo, muito brinco até com minha esposa, assim, a oportunidade ela não chega pintada de ouro, brilhante, com as luzinhas escrito a oportunidade da sua vida. Ela simplesmente aparece, né? Ela simplesmente chega e fala, cara, você tá do seu lado a oportunidade, você só tem que pegar. E você tem que prestar atenção para ela. Muitas vezes você tá na correria do mundo, assim, e você tá, poxa, minha vida não tá legal, não sei o que e tal. E aí, de repente, passa a oportunidade. E foi exatamente o que aconteceu praticamente com o escritório, assim. Eu agarrei quase, assim, os acertos foram maiores que os erros. Né? Então, eu tinha um estigma anteriormente que não podia errar. Acho que foi a pior coisa da minha vida, foi essa questão que não podia errar. Então, que foi que evoluiu aqui no escritório, digamos, até com vocês, o tratamento, porque eu não aceitava erros, né? Só que eu vi que isso era a pior coisa do mundo e não levava a lugar nenhum. Então, eu aprendi muito com isso. E erro faz parte do aprendizado das pessoas, e isso você vai acontecer, porque você tem que consertar os erros, mas os erros são inevitáveis. E essa questão de pegar as oportunidades foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu vi uma situação de um processo que poderia ser um processo grande, que eu falei contando a história, né, que eu fui atrás de vários escritórios de advocacia, e era um processo grande, realmente. Então, por isso que nenhum escritório dava bola. Porque falava, pô, esse moleque aqui, cara, tá com um processo super grande. Esse cara tá de sacanagem comigo. Né? Não vai dar certo, esquece, entendeu? Então isso era a mentalidade dos advogados que eu fui atrás. E por isso que eu falo assim, realmente, doutora Ana, a gente não tem, assim, aqui no escritório nunca puxou o pedigree de ninguém aqui, nunca teve isso, literalmente. Nós não temos nenhuma vinculação com ninguém do Poder Judiciário, né? Nós começamos do zero, literalmente, né? Apenas o Dr. Gustavo, que foi meu sócio, tem um parentesco com o Poder Judiciário, mas tanto lá no início, eu e o Dr. Collor não tínhamos nenhum parentesco com o Poder Judiciário. Então, realmente,
importava nada para nós. E foi isso que a gente colocou na cabeça. Vamos para cima, pega as oportunidades que vai dar certo. E aí pegamos a oportunidade desse processo, um processo grande, e eu lembro até mesmo um cliente nosso de Cuiabá falou assim, cara, eu tô te contratando, mas assim, cara, já o processo tá perdido. Se você ganhar, cara, sou eternamente grato para você, você vai ser o pica da galáxia. Falei, cara, meu irmão, vou ganhar esse processo pra você. Sabe o que eu falava assim, por que eu ia ganhar? Porque eu não tinha outra saída. Não tinha outra saída, eu tinha que ganhar o processo. Porque eu falei, cara, eu tô fudido. Esse é o meu cliente. Eu só tenho... Essa é a causa da minha vida, né? Tipo assim, eu não vou ganhar, não tem como... É muito bom quando você não tem oportunidades. Quer dizer, muito bom que você não tem saídas. Você só tem uma saída, é aquela, e você vai ter que ir pela aquela. Então, assim, as opções é que surgem na vida. E aí eu peguei e falei, eu vou ganhar esse processo. E aí eu cheguei e falava pro Gustavo, né? Eu falei, Gustavo, vamos atrás de alguém para nos ajudar, que a gente não tem cacife para um processo complexo desse. A gente tem capacidade técnica, mas não tem cacife para... Né? Aí foi exatamente o que aconteceu. O Mansur surgiu nessa ideia. E aí conseguimos ganhar aquele processo. Isso que é o mais importante. E naquele processo foi surgindo outros processos. E foram surgindo outras oportunidades. Sabe o que eu gosto desse processo específico? Porque ele mostra muito do nosso perfil. Que a gente é parceiro de negócios dos nossos clientes. Exato. Que a gente leva oportunidades. Então, esse processo, como eu sei qual é, ele gerou renda por muito tempo. Ele se perpetuou. Ele não foi um processo que você entrou com uma demanda, ganhou ali a sua indenização e foi embora. Não, ele mostra como um início, um pontapé, um dos conceitos do escritório, que a gente quer crescer junto. Exato. Que a gente quer que o nosso cliente cresça. A gente não quer ganhar o nosso honorário e ir embora. Não. A gente quer que ele cresça, a gente quer ganhar dinheiro junto, a gente quer levar novos negócios, a gente quer ver novas oportunidades. Acho que esse processo reflete bem isso do escritório. Exato. E assim, o que muito nos engrandece é exatamente isso. Nós somos um escritório de pessoas jovens que teve uma bagagem de processos complicadíssimos, processos grandes, processos assim... Não tem que... Nós somos humildes, mas temos que ser sinceros. Então, assim, são processos gigantescos que nós pegamos, envolvendo causas nacionais até, né? Que um monte de gente, de que chegar aí e conta a história do novo, né? Eu fui em Porto Velho viajar em razão desse processo. Fui para Porto Velho e fui ser atendido lá por um juiz lá. Aí eu cheguei assim no gabinete dele, sentei no gabinete dele. Ele olhou pra minha cara assim, então, cadê o advogado? Eu falei, senhor, tô aqui. Ah, tá, não, me desculpe, foi mal, desculpa, doutor. Qual que é o problema? Se você tem noção, tipo, ele não sabia que era tão novo, assim. E eu cheguei pra despachar com ele. Até brinco, assim, a primeira vez que eu despachei com um poder judiciário foi com um desembargador chamado Josué, acho que ele é aposentado já. Eu nem formado eu era. Eu discutia com meus amigos, eu fiz uma petição de salvo engano, era uma apelação, eu acho. Eu discutindo com os amigos meus que me ajudaram na apelação, eu falava assim, gente, eu vou lá despachar com o desembargador. Se eu tinha, sei lá, nem formado eu era. Eu falava, vou despachar com ele. Porque eu fiz a petição e o Ezio que assinava. Eles falavam assim, você tá louco? Vai despachar com o desembargador? Você tá doido? Meus amigos falavam. Eu falei, cara, eu vou lá. Qual que é o problema? Como vai falar, o cara vai bater em mim? Assim, eu falei, beleza, já. Eu sabia que eu ia perder o processo. Infelizmente eu perdi. Foi um dos primeiros processos da minha vida, mas eu perdi. Mas assim, mostra que realmente essa questão de que a gente não é destemido, sabe? Nós temos essa vontade de crescer, de fazer certas coisas, de ter... nos princípios do nosso escritório, ser a integridade, né? A honestidade com o cliente. Sim. E uma frase muito importante que eu tenho trago do Dr. Max, que foi uma das pessoas que me ensinou a advogar, né? Que é assim, o seu primeiro cliente, além do seu cliente de fato, o seu primeiro cliente é você. Você vai ter que ver aquela causa se você realmente quer aquela causa. E o seu principal cliente não é nem o seu cliente e nem você. É o juiz. Então seja muito íntegro com aquele juiz. E isso foi o que a gente ensinou aqui para todos os estagiários. Todas as pessoas que entram no escritório, nós nunca iremos fazer isso. Isso é uma coisa que é o princípio do escritório. Nós nunca vamos tergiversar ou mudar a história de um processo para ganhar um processo. Isso é fato, né, doutora? Sim. Quando a gente escreve uma petição, o juiz sabe que aquilo lá de fato aconteceu.
Porque nós nunca iremos mentir para o juiz para botar um juiz numa situação, né, complicada. Então, isso como eu falo, se nós não temos um pedigree nas pessoas, nós temos um pedigree no nosso trabalho. Né? Nosso trabalho ele é pontual, ele é íntegro e o nosso cliente é compromissado com a verdade e acabou. Inclusive é uma das coisas que a gente trabalha muito, né? Chegar para o cliente e falar, olha, sua causa... Não dá, né? Ela tá aqui um pouquinho confusa. Talvez a gente não tenha uns documentos, mas a escolha é sua. A gente tá te falando, o resultado pode ser negativo. Eu sempre acho isso, a gente vem de muitos acertos e muitos êxitos. Mas é na hora que a gente cai que a gente aprende de verdade. Então, eu acho que alguns momentos que a gente passou de dificuldade foram muito importantes pra gente criar também essa visão. Não, o cliente vai decidir, a gente vai mostrar pra ele por que a gente pensa daquela maneira, mas ele vai decidir e ele vai estar ciente, né, de que aquilo pode ou não pode dar certo. Às vezes a gente pode até errar, pode dar muito certo, mas geralmente a gente tá certo, sim. A nossa opinião tá correta. Mas eu acho isso muito, muito bom, assim, uma das coisas que a gente criou mesmo com os clientes, essa visão de, olha, o escritório funciona dessa maneira. Você faz como a gente trabalha muito na administração pública, é uma das coisas que a gente já passou aqui. Sim. Questão de corrupção. Então, e a gente sempre deixou muito claro que nós trabalhamos dentro da legalidade. A lei, ela é falha. Então, assim, você tem várias coisas que você pode orientar seu cliente, fazer as coisas para que aquilo dê certo. Exato. Mas nunca pagando, nunca indo atrás de, né, acertos, sim, coisas do gênero. Então, assim, isso nunca mudou desde que eu tô aqui no escritório. E é uma coisa que os clientes que chegam aqui, eles já sabem que funciona dessa maneira. E realmente é um dos nossos conceitos, um dos nossos objetivos que será sempre mantido. Exatamente. A questão de, por exemplo, pagamento, Jennifer, acho que durante todos esses anos nós nunca atrasamos um pagamento para um funcionário, né? Você que está aí, você sabe. Não. A gente teve um probleminha, mas foi por um problema bancário, não foi por conta nossa de fato, né? Para não falar que de fato não houve. Sim. Mas realmente nunca teve. Por mais das dificuldades iniciais que nós passamos, os pagamentos sempre foram em dias. Nunca tivemos problemas com a questão dos pagamentos mesmo. Sempre. A Jennifer muito bem, né? Cuida muito bem do nosso financeiro há bastante tempo já. Ela sabe o quanto que isso é importante, né? Eu sempre falava, né, Jennifer? Assim, não posso ficar sem dinheiro, mas os funcionários sempre vão receber. Acho que isso chegou no dia, 5º dia útil, é sagrado, né? Não tem para onde correr. E isso também é a marca do escritório, né? Você zelar pelo cuidado do funcionário. Nós prestamos muita atenção na parte do funcionário mesmo. Zelamos o bem-estar do nosso colaborador. E a gente sempre pensou muito no bem-estar deles, até mesmo com o aumento da estrutura. Várias e várias vezes aumentamos sem poder aumentar, justamente para atender bem os nossos colaboradores. Quando você começou aqui, né, o escritório, como eu falei, era pequeno, nós passamos vários perrengues aqui, para falar bem a verdade. Sim. O escritório tinha uma parte de conciliação de cobrança, né, que é praticamente uma parte de massa, né? Então, hoje a gente atende grandes causas complexas, grandes clientes, e tem a parte também de contencioso, né, a parte que é de massificado, né, que é a parte também de cobrança. Nós temos isso no escritório. Então, o nosso core business, assim, digamos, é empresarial, né? Empresarial, administrativo, empresarial, o trabalhista pró empresário. Então, esse é o nosso core business. Hoje o escritório, graças a Deus, está evoluindo muito, né, de várias áreas, está expandindo as áreas. Então, a doutora Hanna está com um tributário muito forte, né? Ela é a head não só do gerente de todo o parte jurídica, mas também trouxe para dentro do escritório a parte tributária muito de forma incisiva. Doutor. Eu quero. E assim, é interessante você contar um pouco, doutora, mais ou menos o tanto que, por exemplo, você já tem alguns casos assim que pode falar para as pessoas que estão escutando, que eu falo assim. Nosso podcast é para as pessoas internas e para os nossos clientes. Então, muitas vezes, nós não vamos usar o juridiquês aqui mais. Assim, vou fazer bonitinho. Não, a gente vai falar para o cara entender que aquilo lá que a gente está fazendo vai servir para ele. Mesmo que o cara não nos contrate, ele vai falar, poxa, que ideia legal, né? E o que não tem no mercado. Um podcast explícito para um cliente pensar,
pô, eu tô fazendo de uma forma, mas eu poderia fazer de outra e tá muito melhor, né? Porque o que a gente faz em casa, né, a gente acaba exportando, né, muitas coisas. Sim, é o que a gente tá trabalhando nesse momento, né? Esse ano Sim. foi bem isso mesmo. É. O que a gente faz em casa é repassar para os nossos clientes. Inclusive, eu já participei de algumas reuniões justamente para mostrar a lição de casa. Foi bem voltado para isso mesmo. E conta um pouquinho, doutora, como é que você pode ter uma ideia de tributário, assim, que a galera vai escutar e falar, nossa, faz muito sentido para minha vida. Então, o que a gente passou aí, né? 2 anos de pandemia, muita empresa fechando. Eu acho que isso também abriu um pouco a mente do empresariado para o tributário, para manter as coisas alinhadas. Então, assim, hoje a gente está trabalhando muito com planejamento. Então, a gente vem trabalhando aí com alguns casos específicos de planejamento, reestruturação de empresas, trazendo novas oportunidades para a folha de pagamento, inclusive, para reduzir custo mesmo, sem tirar o valor do empregado de maneira nenhuma. A gente nunca pensou dessa maneira, então a gente está trazendo isso. Planejamento trabalhista e tributário junto. Então, é uma coisa que a gente tem feito bastante para os nossos clientes. A reestruturação mesmo das empresas, olhar para a empresa e ver se ela está no melhor regime, se ela realmente está pagando corretamente, porque hoje a gente vive muito sonegação, que na verdade ele podia estar fora de um regime, ali está num Simples Nacional achando que está lucrando porque está pagando menos e na verdade já está pagando mais. A gente tem feito simulações para os nossos clientes, apresentando isso para eles, tipo, não, olha, vamos fazer correto, vou te mostrar que você pode pagar menos. Exato. Te mostrar que você pode ter resultado positivo. Deixa eu te dar uma saída aqui na legislação que você não viu ainda. Às vezes, do lado da sua cidade tem um benefício fiscal que você podia usar. A gente está fazendo muito isso, buscando oportunidade para o cliente, trazendo essas oportunidades para que ele reduza custo, principalmente com benefícios fiscais, incentivos. Então, a gente está trabalhando também com a recuperação do crédito. Então, a gente viu várias oportunidades surgindo. Exato. Estruturação de holdings. Esse ano realmente foi um ano que mudou a nossa estrutura com relação a planejamento. Sim. A gente não tinha muito isso, essa visão. Eu até oferecia para os clientes, né? Vamos fazer um planejamento, já tinha isso em mente, mas agora a gente está realmente vendo o cliente falando, não, eu preciso disso. E é isso, acho que a redução da carga fiscal da gente que a gente está apresentando. Vai ter outros podcasts pra gente falar especificamente disso, né? Exato, com certeza. Mas é uma das coisas que a gente está oferecendo dentro do direito tributário que está beneficiando os nossos clientes e está fazendo eles terem maior lucratividade e renda, que é o que importa hoje para ele. Principalmente depois da pandemia, né? Então, exatamente. E tirando eles, né, dessa situação de crise. Então, existem meios da gente conseguir ajudar eles a saírem dessa crise sem fechar a empresa. Porque aí vai muita gente para a rua, né? Não vai ser demitido e tudo mais. Então, a gente está reestruturando isso. Eu acho isso muito legal. Exatamente. E assim, a Jennifer acompanha muito isso, né? Porque muitas vezes a gente traz um empresário para dentro do escritório, mostra para ele a situação, que é interessante, né? Porque nós fazemos a parte contenciosa, a parte que é o tradicional do direito puro, né? Mas nós pegamos um empresário, muitas vezes o cara, mas eu quero entrar naquele contrato administrativo, eu quero ganhar milhões aqui com a licitação e tal. Só que o cara não tem nada por dentro, assim, é muito incipiente, é muito básico o trabalho dele, não tem contabilidade, não tem nada. E a gente pega esse cliente, né, esse pequeno, às vezes a pessoa fala, mas o escritório só atende grandes empresas. Não, a gente atende também pequenas, médias empresas. Então pega esse pequeno empresário e explica para ele, meu amigo, faça assim que vai dar certo. A gente ensina toda a parte fiscal, toda a parte trabalhista, reestrutura. E o cara fica apto a receber vários processos, né, várias licitações e acaba fechando contratos gigantescos com a administração pública, né, e acaba melhorando todo o seu patamar, evoluindo de patamar. Isso que é importante, né? Nós também fazemos isso aqui no escritório e é um selo muito bom que nós temos vários cases de sucesso. Até teve, né, uma reunião que a gente fez com um cliente que a Jennifer participou, desde nomeação de documentos, organizar a estrutura administrativa da empresa. Então, a gente não oferece só o serviço da advocacia, né? A gente traz essa área, tipo, o nosso administrativo funciona, o nosso financeiro tem essa atividade, ele funciona. Mostrar para o cliente que vale a pena, de fato, ter organização também financeira, né? Exato. Porque muitas das vezes o cliente acaba pensando que, de fato, precisa apenas de uma organização estrutural e esquece da parte da documentação. E é uma coisa que o escritório preza muito. A gente investiu muito em sistemas para isso, né? Esse ano não é à toa que nós tivemos passamos um período, graças à doutora Rayana aqui,
tivemos a certificação, né? Tivemos um Sim. processo de certificação de qualidade, né? Que assim, pô, quando eu olho para trás, falo, meu Deus, a gente não tinha nem telefonista, nem secretária, era a Jennifer aqui e tal. A gente tem um certificado de qualificação. É muito surreal, assim, é muito agradecer a Deus a tudo que aconteceu. Então você fala, meu Deus, é muito importante isso, sabe? É muito significativo. Então você traz para o cliente e fala, meu amigo, o que eu estou te falando, a gente tem uma certificação internacional que te fala que nós estamos fazendo certo. Então segue o que a gente está falando, você vai ter oportunidade, você vai receber. Então não só na parte jurídica, que o cara tem todo esse desenvolvimento jurídico, essa proteção jurídica que nós demos para o cliente, também a parte administrativa, né? A parte funcional, Sim. como planejamento e tudo mais, é muito importante. A gente recebeu uma pergunta aqui e eu vou ler pra gente. É da Geise Garnitz. Boa noite, projeto incrível. Sempre tive curiosidade de entender melhor como a advocacia empresarial funciona. Quais dicas dão para quem está saindo da faculdade e quer investir no próprio escritório? Escritório de advocacia? Isso. Será? Bom, primeiramente, eu vou falar o que eu fiz, né? Faça parcerias. Eu acho que é o primeiro ponto. Se você quer continuar como escritório autônomo, né? Quer seguir uma advocacia, hoje a oportunidade está muito no Instagram, né? Existem várias captações de lead, depende da área que você for nichar, né? Acho que tem nichar e fazer parcerias. Você tem a aptidão, tem uma forma que você goste de uma área, sabe? Eu senti muita afinidade com aquela área. Uhum. Bom, pega essa área, veja as oportunidades, veja quem deu certo naquela área, né? Porque eu falo, quando eu procurei o direito administrativo, eu muito leio o Zé Vanderlei, eu leio vários outros, né? O próprio Maza, então vários clientes, vários advogados que, poxa, deram certo, então, né? Como é que eles faziam? Eu mais ou menos eu fiz isso. Faça parcerias, procure nichar num caminho, procure. Aí hoje está mais fácil, eu falo que hoje as pessoas falam, hoje é mais difícil, hoje é mais difícil. Não é, hoje está mais fácil, porque hoje o cliente está no Instagram, o cliente está no ambiente virtual, até mesmo o agronegócio está lá olhando no Instagram. Sim. Então hoje você consegue captar aquele cliente, né, seja atrativo, né? Comente os seus cases, como você está começando não tem, mas você oferece alguma coisa que você viu que dá certo. Ó, estou oferecendo tal coisa. E sempre vai ter alguém para te dar a oportunidade. Tenha fé que dá. Até mesmo, eu falo assim, quando você quando achar dificuldade de ter parceiro, nós somos um parceiro, né? Sim. Esses dias teve uma menina que veio aqui no escritório, né? Que ela, eu quero ser parceiro do escritório, eu não quero ser funcionário. Eu falo, não, tudo bem, as portas estão abertas, traga os clientes, vamos fazer, se isso dar certo, né? Você vai ser uma grande advogada no futuro, então estamos abertos a parcerias aqui. Eu diria, se especialize, porque você advogar no geral é muito difícil. Hoje em dia está muito saturado. E aquela coisa de quando você faz tudo, você... É complicado você ser bom em tudo, né? Não vou dizer você não é bom em nada, porque é muito pesado. Mas, assim, se especialize. Lembre que o empresário, ele tá ali para ser seu parceiro também, né? Se você quer atuar na área empresarial, lembre disso. Dê uma estudada em coisas que você não vai ver de maneira nenhuma na faculdade, que é um balanço patrimonial, que é uma estruturação mesmo, um contrato social. Às vezes você não vai ter isso na faculdade. Olhe, Até mesmo você precisa saber. A parte administrativa de um escritório, eu já percebi nesse longo trajeto que, de fato, a faculdade não ensina, né? Uhum. Como você vai administrar a sua empresa. Não tem isso na faculdade. Então, isso faz muita diferença também. Administração financeira, que é uma coisa que a gente não tem, né? Também educação financeira, então você saber que custa, um escritório custa. Sim, então, muito. se você puder começar pequeno, não tem dinheiro para investir, começa pequeno, faz um coworking, atende em casa, faz mais o digital. Não dê passos maiores que a perna, porque é aí que a gente cai. Então, eu acho assim, se você já tem uma estrutura, ok. Mas se você não tem, começa, porque ela vai criando, você vai lapidando aquilo pernas, e né? você cresce. É só você ter persistência. Exato. Vai ter advogado? Vai ter muito advogado. Assim como tem muito engenheiro, tem muito médico, tá formando muita gente. A diferença é se você é bom ou não. Se você entrega aquilo que você promete. Porque a gente vê muito isso também. Vende-se demais. Exato. E qual que é a sua entrega? Qual que é o seu resultado, de fato? Isso que é importante, o resultado. E isso que é importante nós puxarmos sardinha para nós, né? Porque já estamos há 11 anos no mercado, então assim, graças a Deus, o que a gente promete, a gente entrega, né? Isso é muito importante, porque você se perpetua, você pode, por exemplo, recebemos o prêmio de melhor escritório do Brasil, do segmento contencioso bancário,
do mercantil, né? Para Sim. eles, né? Ser melhor do Brasil para eles. São vários escritórios, né? Sim. Então, assim, agradecer a doutora Ana, né? Que além da doutora Ana, que também cuida dessa área como gerente, mas a doutora Ana, que tá nos escutando aqui. Doutora Ana, se você não estiver escutando... Amanhã, RH, passa na RH. Então, assim... E ela recebemos um prêmio de melhor. Então, assim, é muito bom isso. Né? Sim, foi bem gratificante, né? É o bem resultado, gratificante né? mesmo. Você pegar esse resultado e, de repente, no meio de tanta gente, receber essa gratificação. É muito bom para o escritório, de verdade. Exatamente. E aí, quando você pensa assim, poxa, nós somos do Mato Grosso do Sul, disputando com grandes players, né, no Brasil, e ser eleito o melhor, não só da nota que eu falo, no melhor no êxito, né, que nós ganhamos no êxito, mas como nota geral, como organização. Né, porque a nota geral de que responde os e-mails, entrega os relatórios, faz toda a parte muito bem feita, né? Então isso que é importante, não é só a ação vencedora, mas sim a parte, o background, assim, o back-end todo é feito de uma forma muito profissional. Então isso é importantíssimo, né? Não só a vitória do processo, mas a parte que a organização fez bastante diferença nesse cliente. E tem, até lembrando esse negócio do passado, a gente guarda algumas coisas, algumas relíquias, né? Lembra que tem aquele V3 lá até hoje? O celularzinho? Não, tem que moldurar ele. A gente começou, eu vou moldurar ele e vou colocar ele lá na conciliação. Porque de fato a gente começou, como eu falei, a gente comprou crédito no Skype e um celularzinho para fazer ligação pro cliente. Acho que são 2, né? Eu não lembro se foi. Acho que são 2. Eu acho que é um azulzinho e um pratinha. É porque na época o Skype... É porque assim, o Skype... Ele Esse vai pro nosso museu. Museu Portes, quando a gente completar 100 anos. Sim. Ele vai estar no museu, o nosso V3. E aí, o legal assim, que eu falo, né? O escritório tem essa cultura de querer trazer mais sócios no escritório, né? Eu falo, doutora Rayana, as pessoas que estão com a gente desde o início. Eu falo, o meu nome que está na placa hoje como fundador, porque antes era Call Portes, depois passou Portes Marinho. Então, assim, os nomes eles vão acabar mudando, mas a essência, que nem eu só dei, como você falou, né? Eu só dei um pontapé. Vocês vão terminar o resto, vocês vão fazer tudo. Eu só dei um início, né? Eu tive a coragem, a loucura, porque é um pouquinho de os dois, de dar o início a um projeto, né? Vocês vão dar a sequência depois nele, com seus nomes, com seus respectivos nomes. Eu acho que isso que é o mais importante. E aí eu gostaria, assim, por exemplo, doutora Ana, se vocês forem, por exemplo, eu quero mostrar para o nosso cliente, assim, o nosso grande diferencial. Você fala, por que é o motivo que contrata a Portes? Por que você faria? Fala assim, poucas palavras, assim, por que nós merecemos ser contratados por um determinado cliente? Pela verdade e pela entrega. Porque quando ele entra aqui, ele vai ter resultado. A nossa entrega, o negócio do cliente vira o nosso negócio. Então, assim, eu tenho clientes desde que eu entrei aqui, que continuam sendo clientes, e isso é prova porque a manutenção é muito mais difícil do que a captação. A hora que o cliente entra é muito mais fácil. Agora, você manter ele por conta do seu trabalho, então a gente tem muito isso. O pessoal veste a camisa mesmo do seu negócio. Então, a gente trabalha com licitação, como você falou, a gente busca a licitação, a gente quer que o cliente tenha mais contratos, que ele vá atrás, e a gente vai muito atrás disso. Eu acho que a nossa entrega é um diferencial, assim, no mercado. E, Jennifer, te fazer uma perguntinha, por exemplo, o que você falaria para uma pessoa que quer vir trabalhar aqui, como a gente viu que essa semana teve uma pessoa que quis trabalhar para nós de forma voluntária, o que você falaria para você, eu estou em dúvida, eu quero trabalhar num escritório de advocacia, né? Mas aí as pessoas falam, mas poxa, o escritório de advocacia lá você começa na cobrança, você começa fazendo ligação para cliente, mas o que você falaria para essa pessoa que quer vir trabalhar, quer escolher algum lugar, e por que ele escolheria aqui, o escritório? Aqui? Não, o importante é tocar, vai vir trabalhar aqui, na cobrança, por exemplo. O que o acadêmico de direito pensa? Eu não vou ficar lá cobrando. Só que ele não sabe o que acontece em torno daquela cobrança. E aquilo, é muito válido para ele dentro do curso, pós o curso, entendeu? Ali ele já começa a ter o contato com o cliente. Faz muita diferença. E, assim, uma coisa também que fez muita diferença para a gente esse ano, está fazendo a diferença também, e a gente vem notado em questão das rescisões, em questões das admissões de fato aqui dentro da empresa, é justamente o squad jurídico.
ele tá fazendo diferença. A gente conseguiu medir muito bem isso. As pessoas estão ficando mais aqui também por conta disso. Faz a diferença. Então, o escritório está aberto para todas as pessoas, os estagiários de direito que quiserem vir trabalhar com a gente, venha. Venha, porque o escritório está fazendo diferença para essas pessoas. A gente está conseguindo ensinar muita coisa para essas pessoas. E o escritório sempre esteve aberto, até mesmo a questão de vir aqui, conversar com a Rai, conversar com o Dr. Paulo, conversar com a Ana, com a Carol. O escritório sempre esteve aberto para isso e vai continuar sendo, entendeu? A essência a gente nunca mudou. O escritório cresceu muito e a essência sempre foi a mesma, entendeu? Então, faz muita diferença. O acadêmico de direito que quiser vir para o escritório, pode vir, que estamos de portas abertas para todos. Que bom. Eu até brincando sobre isso, a Isabela, né, que tava na RH, ela chegou, eu falei com ela uma vez, numa palestra que nós demos aqui, e falamos assim, gente, quando você entrou aqui no escritório, você tinha coragem de falar com algum cliente? Você tinha coragem de falar com alguém? Aí todo mundo pensou assim, meu Deus, eu não tenho coragem de falar com alguém. Sim. E eles realmente não têm. Assim, não o acadêmico de primeiro, segundo, terceiro semestre, ele não tem coragem de chegar para falar com um juiz, com o próprio cliente mesmo. E aqui ele tem essa oportunidade, mesmo que seja de forma rápida, com um outro cliente, né, com o cliente do nosso cliente. Sim, sim. Ele conversa com o cliente, ele sabe das dores do cliente, ele entende a situação, então ele está pegando a confiança. Aí depois passou um tempo, a Isabela vai falar para mim assim, nossa, realmente, eu não tinha essa ideia. Eu não tinha essa ideia de que eu aprendi aqui ter mais confiança. Sim. De conversar com o cliente. Porque eles geralmente sempre pensam, putz, mas eu vou fazer cobrança. Não é uma coisa legal. Tipo, o que eu vou aprendendo direito? Cara, faz toda a diferença. Toda a diferença. E só com o passar do tempo mesmo que a gente consegue enxergar isso, sabe? É água. Então, com o passar do tempo, isso faz bastante diferença. Eu acho que vale muito a pena o estágio na parte de cobrança extrajudicial, mesmo porque a gente também tem as opções, posteriormente tem as oportunidades, na verdade, de vir para o jurídico. A gente já teve várias experiências aí que subiram. Agora tivemos a segunda pessoa que aceitou um estágio voluntário, se ofereceu, na verdade, para um estágio voluntário. Exato. Então, o escritório sempre esteve aberto para essas oportunidades e sempre vai estar. Eu acho que a essência nunca mudou e não vai ser agora que a gente vai mudar. Exatamente. E aprende, né? Sim, porque, assim, além de você conversar com o cliente, quando você é indagado, por que eu estou recebendo ligação? Por que eu posso? Você aprende a argumentar. Sim. Você precisa argumentar. Então, na advocacia, você não consegue fugir disso. Sim, Se você não souber argumentar, na advocacia, você não vai crescer nunca. Você tem que pensar que o seu cliente você pode estar aqui de cara a cara com o seu cliente está ali, ó, te dando chibatada e você tem que responder, né? Muitas vezes o cliente sabe tão bem da situação Sim, dele que ele do que você, exatamente. Hoje a informação está em qualquer lugar, né? A informação está em qualquer lugar. Então, assim, e aí o importante é que hoje, assim, um piloto que nós fizemos aqui do podcast, né? O primeiro podcast. Espero que as pessoas tenham gostado, né? Pô, nós estamos aprendendo aqui também, né? Lembra que é o primeiro. Lembra que é o primeiro, pessoal. Vai ter outras vezes aqui, né? Só o começo, né? Por exemplo, vamos trazer aqui o Paulo, trazer o Samuel, trazer aqui a Isabela, né? Trazer o Igor, que nós não tínhamos nem comercial até então, né? Esse ano, a primeira vez, nós trouxemos um comercial aqui de grande escala. A equipe está crescendo. E o Igor, como você falou, né? Nós temos a entrega. O Igor tem que entregar dele também. Tem que entregar dele também. Ele chegou agora, tá querendo sentar na janela. Tá. Vai com calma aí. Vai com calma aí, Igor. Mais ou menos isso. E ele tá. Agora ele veio também pra dar uma quebrada. Tinha muita mulher, né? Nós tava só em mulher aqui em cima. Verdade. Então agora veio o Igor pra dar uma quebrada nisso. Jennifer faz falta aqui, Jennifer. Não vemos a hora de estarmos todos juntos novamente. Amém. Em breve. Se Deus quiser. E é mais ou menos isso, um podcast mais para cliente. Nós vamos, daqui a pouco, nos próximos podcasts que nós iremos fazer, né? Vamos falar sobre casos práticos de direito, né? Começamos um pouquinho falando um pouco da história do escritório, né? Nossos princípios, contando quem são as pessoas importantes do escritório, que são a cara do escritório. E depois disso, agora vamos começar, né, trazer, além das pessoas do escritório também, começar a contar casos práticos que
pode ser o caso da pessoa que está escutando aqui, né? Nesse momento agora do outro lado, né? Falou, ó, nossa, mas eu tive esse caso, vou usar para mim e tudo mais. E é importante isso. Às vezes, aí o cara, mesmo que não contrate, né? Mas ele pelo menos ele tem no norte do que fazer. Porque, de fato, não tem isso. Hoje em dia tem muito de como você administra uma empresa, como você cresce uma empresa. Mas o principal, até a gente até fala, né? Tem um bom contador, um bom advogado, que você, pelo menos, está com grande parte do seu... Sim. Faz a diferença, né? Exatamente. Esse ano, nos nossos clientes aí que vem chegando, cada vez mais a gente tem essa percepção que, de fato, um bom advogado e um bom contador fazem toda a diferença dentro da empresa. Inclusive, foi um dos feedbacks que a gente recebeu de um dos clientes mais recentes. Foi esse. A gente não tinha uma assessoria que entregava tanto. E vocês fazem diferença. Então, em 3 meses aí, não deu nem 3 meses ainda de trabalho em conjunto, a pessoa já indicou a gente para outras pessoas, porque ela gostou tanto do serviço, tanto da entrega, que ela falou, gente, eu preciso indicar isso para outras pessoas. Sim. Então, isso é muito legal. Esse feedback do cliente é muito bom você receber ele. É mais gratificante que a sentença procedente. Sim. Com certeza, com certeza. E é isso, a gente quer mostrar para as pessoas que mesmo o pequeno empresário, o grande empresário tem todo o arcabouço jurídico em volta, mas o pequeno, médio empresário, ele pode sim ter uma prestação jurídica de qualidade, né? O escritório está aberto para isso, né? Então isso que é importante nós expressarmos isso. Então ele vai escutar o que nós vamos falar logo em outros podcasts, contando a historinha de casos reais assim que deram certo, que foram sucesso naquele procedimento. E é isso que nós vamos fazer, com muita descontração, né? Logicamente seguindo os ditames legais, mas com muita descontração. E eu só tenho a agradecer pela essa ideia que nós tivemos hoje aqui, agradecer a minha esposa que está aqui, ao pessoal da Rise do Staff, estão todo mundo aqui, a Jennifer, a doutora Rayana que está aqui, o Thiago Franco que foram as pessoas que me falavam, meu amigo, você tem que fazer um podcast, tem que fazer alguma coisa, aparece. Eu falei, rapaz, um dia vai. E esse dia chegou, graças a Deus. Né? Então, toda a turma do escritório, a Isabela, o Paulo, o Igor, a Marina, a Ana, a doutora Ana, a doutora Carol, todos os estagiários, o Samuel, o Paulo, todo mundo aqui do escritório. Quero agradecer. A Miriam. A Miriam também. Gabriel também, que faz a diferença. A Cíntia. Dona Sandra. Dona Sandra também. Que faz a diferença todo santo dia. Exatamente, toda essa turma aí. Olha, chegou um monte de pergunta agora, chegou... Ainda temos tempo? Tô até confusa, mas eu acho que a gente já passou do nosso uma temos hora. Tempo ainda? Vamos responder coisa Mas rápida. olha, esse aqui é a Isa falando pra gente que ela é muito grata pelo crescimento pessoal e profissional que a Portes proporciona pra ela todos os dias. Aí também mandaram aqui pra gente mostrar isso mesmo, o por trás do sucesso. A Ana perguntou qual foi o caso tributário que eu mais gostei de trabalhar. Eu acho que eu sei. Aí eu tenho 2. Posso chutar? Pode. É um que você teve que viajar você chegou para um juiz, assim, o juiz olhou pra sua cara e falou, o que você tá fazendo aqui? Aí você falou, pode ir embora. É esse caso aí? Foi no interior da cidade, no interior do estado aqui. Teve um assim, e teve o que o desembargador falou pra mim na sustentação oral. Não é isso, não. Aí deu procedência. Como assim, né? Foram esses 2 casos? Foram esses 2, da remessa de gado pra outro estado. Foi assim, que foi a minha primeira sustentação oral. Que eu fiquei assim, tipo, meu Deus. Aquele medo. E agora? E aí veio essa, tipo, não é assim, porque o povo pega o gado daqui, leva pra outro estado, e o outro estado que ganha dinheiro, e não sei o quê. E aí deu procedência. Aí eu fiquei, tipo, precisava? Não precisava. Não precisava desse esporro que eu levei. Ele sabia que você gostava de uma briga. Eu acho que sim. Acho que já estava escrito. E ele era assim. advogado antes de ser desembargador, talvez tenha sido isso. Acho que ele tava guardando um acordo. A Naita perguntou, eu não tenho problemas. Preciso de assessoria jurídica mensal e por quê? Muito bem, uma pergunta boa. Pra não ter problemas. Exatamente. Pra continuar sem problemas, né? Exato. Ou melhor, para encontrar oportunidades que ela não está enxergando também. Exato. Por exemplo, ela pode estar muito bem... Tem uma licitação, por exemplo, que ela pode enxergar que ela não estava fazendo. O setor de licitação tá aí, né? O setor de licitação está aí para isso. Né? Ou se não, por exemplo, ela está gastando no seu RH X valor, ela pode gastar X menos 2. Tributário, Então, gastando menos. exatamente. Ou pegando dinheiro que ela já pagou, Exato. recuperando. E aí veio a resposta da Geise pra gente. Muito legal, obrigada pelas dicas. Parabéns a todos.
E a Ana mandou seus lindos. Legal, muito bom. Show de bola, gente. Que bom. Não, Coisa boa. Espero que tenham gostado. Foi passou um pouquinho do tempo, né? A galera aqui tá... É verdade. Essa água aqui tá bom demais. Tá. Fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Deixou mais leve essa água aí. A água que passa ali no bebe. É a água do escritório. Ela Não diferente. pode ser durante o expediente, hein? Por quê? A verdade que era isso, né? Antes da situação oral dá pra fazer isso aqui. É uma boa. Vai ficar mais leve. Fica mais leve. Você dá pra fazer Totalmente. coisa boa, gente. É mais ou menos isso, é o começo só. Né? Como diz a minha psicóloga, né? Falou assim, põe a semente, ela brota sozinha. Falei, então bora, então. É só começar a colocar assim. Até vou mandar um beijo pra ela aqui, Maria de Lourdes, aqui, que tá torcendo pra nós aqui nesse podcast. Ela falou, quero ver e tal. Eu falei, não, vamos ver, vamos junto aqui. A semente foi plantada hoje. A semente foi plantada, O próximo também é no final do mês, né? Exato. A gente vai fazer um por mês agora, pra começar. Exato. E aí a gente vê o que vai rolar desse projeto novo. Vai rolar muitas coisas boas, tenho certeza. Sim, né? sim, Principalmente com certeza. as pílulas jurídicas para clientes. Nós não vamos falar para advogados aqui, nada de juridiquês. Vamos falar para clientes, falar para pessoas que querem melhorar sua empresa. Isso que é importante. Somos o primeiro, acho que no Brasil, que tem isso, né? Que eu procurei, eu fiz uma leve pesquisa, não vi ninguém falando para o cliente. Muito pessoas que estão falando para os advogados, né? Para como a pessoa advoga, como que ela cresce e tudo mais. Mas para o empresário lá, ele está um pouquinho defasado. Não tem ninguém para ajudar eles. Nós estamos aqui para ajudar eles. E é o que a gente costuma sempre falar, né? Tipo, pegar na ferida lá mesmo e ver o que está acontecendo naquela ferida e tratando ela até vir um resultado positivo. Exatamente. É isso aí. Vou deixar os agradecimentos para você, doutora, por favor. Agradecer, dar uma despedida da turma aí. Como é que você... Vou agradecer aqui a nossa equipe, né, por toda a colaboração, por todo o cuidado, porque não é fácil. Tem dias que realmente a gente sobe o tom, tem dias que tá difícil, e eles são muito compreensivos, eles são muito competentes. A gente conta muito com eles, a gente espera muito deles, e a gente só cobra aquilo que a gente sabe que eles são capazes. Então, assim, quero agradecer a eles, a Ana Maria, a Carol, a Marina, o Igor, que chegou agora. Então, agradeço a eles, agradeço doutor por todo o apoio, Jennifer por pagar o salário certinho. Tudo bem. Eu agradeço a todo mundo que acompanhou a gente aqui também. É um primeiro projeto. Espero que tenham gostado. Desculpem os erros se eles aconteceram. Acontece, o nosso piloto. E sem erro não tem crescimento. Não, e não vai ter graça também. A gente agradece também. Eu, quero agradecer a Naitan, que acreditou na gente, falou... divulgou a gente, então a Rise é um parceirão nosso. Exato. Todos os nossos clientes que acreditam na gente. Todos os dias, né? Todos os dias, que entendem também a gente e os nossos entendimentos loucos. Então, era isso. Quero agradecer essas pessoas. Beijo, amor. Eu já chego em casa. Jennifer, por favor, seus agradecimentos. Eu também, primeiramente, quero agradecer ao Dr. Paulo pela oportunidade, agradecer a minha equipe, das minhas meninas também, porque aqui a maioria são todas meninas. Miriam, que está aí, certeza que está assistindo. Isa também. A Vitória, que chegou agora, também já está fazendo parte do time. Então, eu só tenho a agradecer, de fato, a toda a equipe, aos estagiários, ao Paulo, ao Samuel, a todos que o senhor já citou aqui. O escritório não anda sem eles. Exato. Entendeu? Cada um tem a sua participação aqui dentro. Sem todos, cada um fazendo a sua parte, se uma pecinha sair fora do lugar, trava tudo. Não trava tudo, porque hoje a gente já consegue resolver os problemas, né? Problemas existem em qualquer lugar. Mas, assim, uma pecinha que tá ali faltando, faz falta. A gente resolve, mas ela faz falta. Eu só tenho a agradecer mesmo a todos, a todo mundo que está aí assistindo também, que vai fazer muita diferença para a gente nos próximos e vão ter vários outros aí com vários assuntos. Eu só tenho a agradecer, de fato, a minha família. Amor também daqui a pouco tá chegando. Meninos já devem estar dormindo também, mas tá bom, depois vocês olham a mamãe. E é isso, doutor. Obrigado mesmo por tudo.
Muito Obrigado bom. à equipe também, todo mundo que tá aqui. Tem uma Os galera meninos aqui. estão de parabéns. Não, quando eu falei pra ela, vamos fazer um podcast, vamos fazer. Só que de repente chegou todo esse... meu Deus. Pensou que era só um... Como é que é? Pô de porte? Pô. Estamos descobrindo ainda. Podports ou Nós vamos Podcast? criar um quadro agora. É. Vai ser Pode Isso, Portes? Bom. Tipo Entendeu? isso. Aí Podports. vai ter as dúvidas. Bom. Pode isso, Portes? É, No muito bom. direito? Aí vem aquele interrogação gigantão, Ah. assim, Fechou. ótimo. Podports. Pode Pode portes. É isso aí, tipo isso. E aí eu falei, quando o pessoal me falou, o Flow começou com uma webcam, eu falei, meu Deus do céu, os caras estão com um negócio aqui maluco, parecendo alienígenas aí, os caras. É muito doido. Então, assim, pô, só tenho que agradecer todo mundo, a minha esposa que tá aqui me dando um apoio, né? Minha família, todo mundo, a minha princesa Ana Júlia, que eu fui pai esse ano, faz pouco tempo, é uma história muito linda. Recomendo a todos que querem ser pais, ser mãe, é muito legal. Agradecer a Deus, primeiramente, que nos abençoa sistematicamente todos os dias das nossas vidas. Até nos dias ruins. Ele sempre está do nosso lado, né, nos abençoando, nos protegendo, nos guiando, né, pelo Espírito Santo. Acho que isso é o mais importante de tudo. Então, já como agradecer todo mundo. Pessoal, fica com Deus. Uma boa semana para vocês. O que vocês escutarem esse podcast é um pouquinho da história do escritório. Né? O escritório, graças a Deus, é uma história de muita persistência, muito sucesso e é só o começo. Como estamos começando agora. Tá bem? Fica com Deus. Até mais. Boa noite.